Bom, pessoal, para mais um vídeo, a parte 3 da configuração dos subtotais. Para quem usa carteiras e criam as carteiras aqui pela aba de Config Carteiras, como é o meu caso agora, eu criei uma carteira proposital chamada Renda Fixa e coloquei o meu ativo de renda fixa aqui nessa carteira. Normalmente se faz isso por causa da questão da alocação. No momento que eu faço a alocação e faço o balanceamento dos aportes, é importante que eu configure as carteiras para fazer a alocação. No momento que eu habilitei essa carteira de renda fixa, ele apareceu aqui como uma terceira coluna aqui das principais operações. No entanto, eu já tinha lá na config de subtotais a classe renda fixa nessa coluna. Até vou escrever renda fixa por extenso, para aparecer aqui também renda fixa. E aparece lá, eu tenho agora duas renda fixa. O que acontece? Lá no fundos e outros, essas colunas aqui, elas são como se fossem pseudo carteiras, como se fossem quatro possíveis carteiras dentro do fundos IRF. Ou seja, eu tenho como dentro desse subtotal ainda subdividir em quatro colunas. No momento que eu tenho um ativo de R.fixa no meu portfólio, ele está aparecendo nesta coluna dos totais, de fundos e outros. Então esse R fixa aqui, teoricamente, eu não precisaria mais ter, porque eu já criei uma carteira com essa classe de ativos. Então eu poderia remover isso aqui para não aparecer duas vezes aqui no portfólio. Agora chama a atenção o seguinte, esse total, essa coluna preta é a soma das duas colunas cinzas. Pode ver que o 11.000, ele não somou duas vezes aqui no total geral. Ele está somando só aqui em principais operações, que é o 11 mais 4.000, mas aqui em principais operações ele não é necessariamente a soma das carteiras. Isso nós vamos explicar bem certinho no vídeo de configuração e habilitação das carteiras. Mas deixando aqui para vocês entenderem, um ativo ele pode participar de mais de uma carteira, e eu não poderia somar duas vezes. Então aqui neste exemplo, ele computa aqui para visualizar qual é a tua rentabilidade, como é que é a tua performance no ativo, na classe renda fixa, mas ele não somou aqui nas principais operações esse valor de renda fixa, porque ele já estava somando aqui em fundos e outros. Mas a sugestão neste caso é porque eu não precisaria mais ter a R.fixa configurado aqui nos outros. Poderia inclusive remover o título aqui em cima. Por quê? Porque eu já criei uma carteira, como eu já criei uma carteira de renda fixa aqui, então eu não precisaria ter mais uma coluna renda fixa para totalizar duas vezes. E aí você vê que agora os 11.000, como eu tirei aqui do fundos e outros, o 11.000 ele veio e começou a somar aqui nas principais operações. Exatamente para fechar o total, que é o total geral, que é a soma dessas duas colunas cinzas, dá esse total geral preto. É a mesma coisa lá em cima. Esse valor do total é a coluna preta, esse aqui das principais operações é essa primeira coluna cinza, e essas operações com fundos e outros é essa segunda coluna cinza. Então eu volto lá, se eu configurar aqui um título, aqui o título tanto faz, botei RF, e botar a classe renda fixa, é como se eu estivesse criando uma carteira com essa classe, pelo conceito visual aqui das carteiras. Então apareceu aqui o R.fixa. Pode ver que aqueles 11.000 vieram para cá, mas ele saiu aqui do total das principais operações, exatamente para não somar duas vezes. Ok? Então, claro, é importante fazer carteiras, o pessoal que usa as carteiras para fazer alocação, se acaba fazendo uma carteira com essa classe de ativos, não há necessidade de configurar aqui nos parâmetros essas classes nos outros. Então, comumente, as principais operações são classes que é operadas na B3, na bolsa, ou em bolsa internacional também, em outras corretoras internacionais. Por isso que está aqui pré-configurado essas classes aqui. Mas, porém, todavia, contudo, você pode fazer carteiras com essas classes de ativos também. E como eu falei no vídeo anterior, que é na parte 2, aqui nas principais operações,
Tá? É tudo que é configurado nos subtotais aqui, mais o que é configurado lá nas carteiras. Né? Então, teoricamente, se eu tirar aqui o R-fix, ele passa para as principais operações, mesmo que eu não configure o R-fix aqui. É porque eu tenho lá nas carteiras esta classe configurada. Tá? Então, ele veio para principais operações automaticamente. Mas, claro, eu tirei ele aqui do outros. Tá? Inclusive, assim, fazendo um exercício, se eu tirar toda essa configuração aqui, de principais operações, ele continua somando corretamente aqui. Tá? Por quê? Porque ele fez a composição das principais operações automaticamente com a classe de todos os ativos que eu tenho aqui na config carteiras. Que no meu caso, né, possivelmente aqui é só ação e agora é r.fixa. Né? Se a gente olhar lá na OP normal, a gente enxerga isso. Né? Ó, só tenho ação, né? Não tenho FII aqui, né? Não tenho nem BDR, não tenho ETF, não tenho nada disso, só tenho ação. E agora o R.fixa que também está numa carteira. Né? Então, automaticamente, o principais operações também é montado com as classes da composição das carteiras. Tá? Lembrando, vou voltar a afirmar, se eu colocar aqui, por exemplo, ação e R.fixa, né? Vou botar só como demo aqui. Ó. Criei uma coluna demo. Aqui o ação eu tenho que escrever com a ação assim. Né? Agora, essas classes estão nessa coluna demo aqui. Então, o que vai acontecer? Vai vir essa coluna demo aqui e vai somar os 21 mil aqui. Né? Apesar de discriminar large caps, small caps, renda fixa, e eu ver aqui a performance desses ativos, pode ver que principais operações ficou zerado. Né? Por quê? Porque eu trouxe toda a ação em R.fixa aqui para fundos e outros. Né? Então, exatamente para não duplicar na soma. Né? Então, pode ver que toda essa coluna preta ficou igual a essa coluna cinza e vice-versa. Né? Por quê? Porque eu coloquei essa demo aqui, ó, ação em R.fixa. Né? Inclusive, ó, então, como eu tenho essas 4 colunas, eu poderia trazer aqui ó, a ação, ou botar aqui ações, e eu botar a coluna ação, já que eu não tenho outro, né? E deixar o R.fixa aqui e chamar essa aqui de RF, por exemplo. Né? E eu olhar aqui no portfólio, né? O RF, fundo e ações. Né? Claro que nesse total aqui, ó, automaticamente já zerou, porque eu trouxe essas classes aqui para essa coluna dos fundos e outros. Né? Então, há a possibilidade aí infinita, né, de configurações dos subtotais. Tá? No momento que eu não queira somar 2 vezes, como era o exemplo e como é a dúvida de alguns usuários, basta tirar aqui da configuração do fundo outros, fica só nas classes, né? Então não vai somar 2 vezes, como eu fiz agora. Né? E veja bem que eu nem configurei nada em principais operações e ele automaticamente detectou, né, as classes e trouxe para cá esse total, né, para fechar, inclusive, o total das 2 colunas cinzas com a preta. Né? Ok? Eu acho que agora ficou esclarecido, né, essa parte 3 aí para quem usa carteiras, né, e quer configurar os subtotais.